Vamos falar sobre estrutura de contínuos de uma maneira muito simples que você levaria meses para aprender na escola e eu te explico de maneira simples e rápida. O que é uma estrutura do contínuos? Primeiro eu tenho que lembrar que é uma ação em curso. Não importa se no presente, no passado ou no futuro. Então eu lembro que é action in course or ongoing action, ação em curso. E eu preciso de um sujeito, do verbo to be e de um verbo no ing. Por quê? Eu preciso de um sujeito que está fazendo uma ação. Aí sim eu traduzo como o gerúndio no português ando, endo e indo, porque ele está dentro de uma estrutura de gerúndio. O que é estrutura? A estrutura, sim, é quando eu tenho o estar, como no português. Eu ensino o inglês a partir da sua língua mãe, que é o português. Então, sim, eu posso usar o português para explicar o inglês. Então, o português, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou indo, eu estou trazendo. Então, no português, eu uso muito essa estrutura com o estar. O estar no inglês é o verbo to be. Então, eu preciso de um sujeito, do verbo to be, e de um verbo no gerúndio, de um verbo com o ing. Então, eu vou ter sempre na afirmativa a estrutura sujeito, be, verbo com ing. Na negativa, eu tenho que lembrar de outro conceito básico do inglês, que para ser negativo em inglês, eu preciso do not. Se eu não tiver not, não é uma frase negativa em inglês. Ah, você não aprendeu isso? Então, anota aí. Porque para ser negativa, eu preciso do not. Então, como eu transformo essa frase afirmativa já em negativa? Eu só incluo o sujeito, o be, o not e o verbo de ing. Eu mantenho a mesma estrutura. E como eu transformo isso em pergunta? Eu troco. O verbo to be vai iniciar a frase. Então, eu inicio aqui. Eu inicio com o verbo to be. Aí, depois eu tenho o sujeito, o verbo com ing e o restante da pergunta. Isso é uma pergunta direta. Uma pergunta direta só pode ser respondida com yes or no. E não esqueça que para o yes eu só posso manter a forma básica, eu não posso usar contração. Are you working? Você está trabalhando? Yes, I am. Eu não posso usar I'm na afirmativa, nunca. É regra também. Como que eu transformo isso numa pergunta indireta? Só coloco o WH na frente. Então vamos lá? WH mais o be mais o sujeito, mais o verbo com ing e o complemento da frase. Então, aqui eu aprendi a estrutura do contínuos. Agora, vamos brincar um pouquinho com esses tempos? Como que eu brinco com os tempos no inglês? Verbo to be no presente, vamos lá. Am, is, are. O verbo to be no passado, eu só tenho duas formas. Was and were. O futuro do verbo to be eu tenho só will be. Só. Então eu tenho 6 formas do verbo to be para usar e brincar com esses tempos, como eu digo. Então nós temos a estrutura, vamos voltar para a estrutura aqui. Então nós temos a estrutura. Agora nós vamos aplicar esse presente, passado e futuro dentro dessa estrutura. Então, eu posso dizer I'm working, I was working yesterday, I will be working tomorrow. Então, eu uso o presente, o passado e o futuro. Nós conseguimos aprender a estrutura do contínuos nas formas afirmativa, negativa e interrogativa nos 3 tempos, que é presente, passado e futuro. Isso é descomplicar o ensino da língua,
Você não precisa levar meses aprendendo uma estrutura. Então, o que eu sempre digo aos meus alunos, que eu quero que eles entendam e mantenham a estrutura na sua mente. Então, é uma forma muito mais simples e rápida de aprender. Você aprende as 3 formas nos 3 tempos, brincando com a língua.